Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula, né? Aqui, agora eu vou apresentar para vocês uma função, né, algumas funções que a gente desenvolveu aqui no GCEP, que a gente vai disponibilizar para vocês, para a gente fazer algumas análises aí de vida útil, tá? É importante perceber que esse não é o código mais completo que a gente tem, das análises mais completas. Porque, querendo ou não, esse código ele demora um pouco mais para rodar. Então, por exemplo, o procedimento para a gente poder detectar o T-on, né, com precisão, ele é muito demorado, né? Então, considerem essa aqui como uma ferramenta aí preliminar, né, para vocês fazerem algumas avaliações e comparações. Mas, com certeza, ela pode ser melhorada e muito, né? Bem, então aqui a gente tem, eu vou fornecer para vocês, né, três perfis, né, é um perfil de temperatura de junção, né, média, que a gente pegou lá na nossa aula 6 complemento, né, onde a gente faz a modelagem térmica dos interruptores, né. Então essa seria a temperatura dita como temperatura média, e essa aqui seria a variação de curto termo, né, aquela variação em 60 Hz que a gente tem no nosso interruptor, tá? E aqui a gente tem um dado de temperatura de capacitor que também foi estimado aí, tá? Muito bem. Esses dados, né, aqui a gente vai entrar com algumas informações. Então, por exemplo, aqui é a frequência fundamental da rede, aqui a gente tem o período de amostragem, aqui a gente vai definir qual modelo de vida útil a gente vai usar, se a gente vai usar o de Bayer ou de Schumann, tá? Aqui são aqueles parâmetros do modelo de Bayer, da corrente do dispositivo, da tensão do dispositivo, do diâmetro do bond wire. Então são parâmetros para o IGBT que eu estou analisando. Aí a gente tem o aspect ratio, né, do que precisa no modelo de Schumann, né, e aquele fator do diodo, né, que também seria utilizado no modelo de Schumann. Ok, né? E aí aqui a gente chama uma função, né, que é essa IGBT, né, Unreliability LC, né? Então, ela basicamente entra com algumas variáveis aqui, né? Se a gente for na função, ela é bastante explicativa, né? O que são cada um dos parâmetros, né? Então, foi uma função que foi implementada aí pelo Eric, tá? Então, depois vocês podem verificar o que é cada coisa. O que eu quero chamar a atenção aqui? A gente executa um rainflow, né, para fazer a análise, né, de vida útil do nosso semicondutor, principalmente a de longo termo, né? Aqui a gente tira, né, na terceira entrada do rainflow, vocês podem entrar no help da função. Ela tem o valor médio do ciclo, aqui a gente tem a variação do ciclo, e se a gente fazer a posição 5 menos a posição 4, a gente tem uma estimativa do T-on, né? É aquela ideia que eu comentei, dá para melhorar isso aqui, né, fazendo uma... estimando melhor esse T-on, né? Mas não está nessa função porque isso demora um pouco mais para ser feito, tá? E aqui a gente tem uma saturação também do T-on, porque aquele modelo, por exemplo, de Bayer, né, ele comenta que a partir do T-on igual a 60 segundos, meio que a gente tem uma saturação daquele efeito. Então você meio que aumentar o tempo não faz diferença. Então a gente meio que satura os T-ons que dão maiores ali do que aquele valor, né? Ok. Além disso aqui, a gente tem aqui o modelo com os parâmetros, né? Que é o alfa, o A, os betas do modelo. Aqui a gente calcula o NF, né? Então a gente varre todas as posições, né, da temperatura média que a gente tirou do rainflow, né? E aí calcula aqui, né, o número de ciclos, isso vai virar um vetor, e depois a gente faz um somatório aqui nesse vetor, né, dos inversos, que é a regra de Miner, né, basicamente somar os danos para cada condição, né. Esse LC, né, ele vai ser uma das saídas aqui, né. Tem o LC long, que é o que considera o rainflow, né, e a ciclagem de longo termo, e o short considera a ciclagem de 60 Hz. E o que é legal? Na ciclagem de 60 Hz a gente não precisa fazer o rainflow, porque a gente já tem o delta. Aquele modelo de simulação que a gente fez com aquele modelo analítico já permite estimar o delta para a gente, né? Então aqui, no modelo de curto termo, a gente usa o DTI, né, que seria aquela variação de temperatura, direto. Tá? Bem, essa seria a função do semicondutor, que é um pouco mais complexa, porque a gente é obrigado a fazer o rainflow. Já na do capacitor é bem mais simples. Basicamente o que a gente precisa é avaliar a vida útil para cada ponto do perfil de operação. Então a gente tem uma tensão que o capacitor está submetido
e a gente tem uma temperatura de hotspot que ele está operando, né? Depois a gente faz o cálculo do dano, né? Perceba que tem um 3.600 aqui, porque eu estou convertendo, né, o sample time, o período de amostragem do perfil, para horas, né? Porque a gente tem que lembrar que o L ele é estimado em horas. E depois a gente faz o acúmulo, né, desse dano por meio do somatório. E, por fim, né, a gente tira o dano ou estimativa de vida do capacitor. Tá? Então, se a gente fazer aqui a execução do código, esse código que eu vou passar para vocês, né, a gente pode perceber aqui, nossa aula vai até aqui, né? Então, vamos dar o play aqui. Então, ele vai executar relativamente rápido, né? Essa função. Então, já terminou, né? Basicamente, depois que a gente efetuar o cálculo, né, a gente tem uma estimativa do dano causado pelo curto termo e o dano causado pelo longo termo nos nossos semicondutores, tá? A gente pode até combinar e calcular o dano total, né? A gente teria nesse perfil aí um dano aí em torno aí de 9%, 9,5%, tá? Já para os capacitores, né, a gente tem aqui o valor também do dano, né? Então a gente consegue perceber que a gente tem um dano também em torno ali de 9%, tá? Isso foi calculado a partir daqueles perfis que eu mostrei inicialmente no começo da aula, tá? Então eu vou disponibilizar essa função para vocês, né? E aí tentem executar ela, coloquem um breakpoint nela até na linha 47, porque a partir da linha 47 a gente vai estar discutindo na nossa próxima aula, que é a parte da análise de Monte Carlo. Bem, espero que tenha ficado claro então, pessoal. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.